Depois que eu descobri isso, sério, meu lash lifting mudou de uma vez por todas. Eu simplesmente cortei todos os meus moldes e descobri os 4 formatos, os únicos formatos que você precisa ter aí para atender no lash lifting. Como que eu fiz isso? Eu realmente peguei uma tesoura e cortei. No caso, nesse vídeo, neste ambiente que eu estou, eu não trouxe os moldes cortados, por isso eu vou cortar um aqui agora com você. Então eu vou pegar esse molde aqui, olha, ele é inclusive muito elástico, muito flexível, que é uma das características que a gente analisa quando a gente vai escolher um molde, né, se ele vai ser anatômico ou não. E eu peguei realmente uma tesoura e cortei ele. Na realidade, eu não cortei exatamente no meio, eu cortei ele em 3 partes, pra gente analisar de lado como ele é. Então, quando você vê de lado, ele tem um formato em específico. Esse aqui tá até mais baixinho, mais fininho, mas esse aqui você pode perceber que é o formato gota. Já estou te adiantando que esse é um dos nomes dos 4 formatos que você precisa ter. Sim, esse aqui é um dos formatos. Algumas pessoas chamam de borda infinita, mas são nomes comerciais. Então, antes de eu te falar quais são todos esses formatos, já clica no botão de seguir aqui pra gente começar e você me ajudar a trazer mais vídeos assim pro canal, porque aqui é repleto de conteúdo de lash lifting e de empreendedorismo também. Então, quando eu reuni aquela quantidade infinita de moldes, eu cortei mais de 10 moldes aí, para ver realmente como eles são de lado no 3D, eu percebi que a maioria dos moldes que eu tinha eram iguais, tinham o mesmo formato. Então eu cortava e de lado eles traziam o mesmo resultado para os cílios da cliente. Por mais que eu ficasse batendo cabeça na hora de escolher o molde que eu ia usar, do tipo, ai, será que eu escolho esse? Será que eu escolho um maior, um menor? Aquele nome comercial? No fim, era totalmente em vão, porque eram simplesmente iguais. Então o primeiro molde aí que vocês têm que entender, que vocês têm que ter aí no estúdio de vocês, aonde seja que vocês atendem, se vocês ainda nem atendem e vão comprar os moldes para começar, esse aqui, que algumas pessoas chamam de borda infinita, né, é o mesmo formato do que eu acabei de cortar, é o famoso formato plano gota. Então, quando você vê de lado, ele realmente parece uma gotinha, assim, ele sobe e depois ele vem descendo. Por isso é o formato plano gota. Quando a gente fala de borda infinita, é realmente porque ele não tem uma aba, ele não tem uma linha máxima, mas isso não vai interferir no resultado final. Isso aqui é realmente coisa que inventam aí por causa de marketing, por causa de venda, do comercial mesmo, igual eu já comentei com você. O segundo formato que você tem que ter é o formato circular. Quando você olha ele de lado, ele realmente parece um círculo, é a metade de um cilindro, que no caso vai ser este daqui. Algumas pessoas chamam aí de molde neon, mas claro que nós temos aí outros tipos de nomes e de moldes com o mesmo formato circular, tá bom? Esse aqui é apenas um exemplo, justamente por ele ser bem flexível, por ele ser bem anatômico, você pode colocar ele aí de vários jeitos que ele vai colar na pálpebra da sua cliente. O terceiro formato que você tem que ter é o formato híbrido, tá? Por quê? Ele é dessa maneira aqui. Quando você vê de lado, ele fica mais ou menos assim. Ele parece um D, assim. Atualmente, várias pessoas já colocaram nomes de letras para se referir a esses formatos, mas para mim não tem cabimento algum, não faz sentido nenhum você falar que aquele molde parece um I, parece um J, parece um D. Por quê? Porque ele vai ser um D desse lado e aqui ele vai ser de outro formato. Por quê? Porque ele é híbrido. No canto interno ele é de uma maneira e no canto externo ele é de outra. Por isso que eu parti todos em 3 partes, para ver exatamente como fica isso. Esse aqui é o formato híbrido indispensável para você ter aí no seu estúdio. E por último, mas não menos importante, claro, ele, o grande. Então você pode chamar de molde nuvem, mas ele é um molde plano clássico. Quando você vê de lado, ele realmente é plano, ele é bem baixo assim, e ele é um formato bem clássico que tem a aba em formato de nuvem. Claro, hoje já inventaram outros moldes que também tem a aba nuvem, mas que não são planos clássicos assim como esse. Por isso é bem difícil você se referir a um tipo de molde chamando ele pela aba, a aba de ursinho, aquele molde de coelhinho, aquele molde que tem a orelhinha ali ou que tem um spike. Vão surgir muitos moldes, claro. O marketing vai querer trazer esses tipos diferentes. Só que quando você entende a metodologia por trás, o 3D, como é de perfil, qual o resultado que isso vai gerar,
tudo isso muda. E claro, aqui a gente vai além do formato. Eu analisei, além do formato, a aba, o ápice, a base de sustentação desse molde, a simetria desse molde. Mas claro que também isso tudo tá lá dentro do curso, tá? Se você quiser ter acesso a essa especialização em moldes, que já ajudou muitas meninas a pararem de ficar realmente batendo a cabeça, quebrando a cabeça na hora de escolher o formato e ter em mãos de uma vez por todas como escolher o melhor molde no atendimento personalizado para o tipo de cílios e pálpebra da sua cliente, o link está aqui embaixo na descrição. É só clicar porque está valendo muito a pena. E de bônus, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, uma informação que eu não falei ainda lá no Instagram, eu vou contar o meu veredito final sobre esse molde aqui, que é super diferentão, porque ele tem essas linhazinhas aqui, então ele é bem dividido aqui no meio, né? Se você amplia, você vê exatamente aonde que o fio vai ficar. Só que, às vezes a gente olha e pensa, nossa, que lindo, vale muito a pena, ele é muito anatômico, e realmente ele é isso tudo, mas na hora que a gente está aplicando, inclusive para você não gastar dinheiro à toa, que esse também é um dos objetivos do canal, para que você tenha esse conhecimento antes de se arrepender depois, o que acontece? A cola ficou acumulada nessas linhazinhas aqui e o produto não conseguiu permear de maneira eficaz. Então o resultado não foi tão satisfatório quanto eu esperava. Inclusive vou ter que refazer na cliente que eu fiz, porque eu fui testar pela primeira vez esse molde. Ainda bem que foi a minha mãe, lógico, eu não testo isso em cliente de cara, e eu percebi que não vale a pena comprar esse molde. Os 4 moldes que eu indiquei para vocês aqui, os formatos em si, também tem na loja, tá bom? Vocês podem comprar o kit aí completo para já adquirir direto. E eu recomendo também que você entenda como usar eles. Além de ter, você tem que saber quando, como usar, como adaptar para o seu tipo de cliente que você tem aí. E aí, me conta nos comentários qual molde que você mais usa hoje. Me conta aqui nos comentários. Se você não tem ainda, qual desses 4 você acha que seria o seu preferido, assim? Ou o híbrido, ou plano gota, ou plano clássico, ou circular. Qual desses 4? Comenta aqui pra mim. E eu espero que esse vídeo tenha agregado bastante aí na sua carreira, que tenha bugado sua mente aí de tanta informação, porque realmente ele salva procedimentos, salva carreiras. E se você quer ouvir uma obrigada hoje, é só deixar sua curtida aqui embaixo pra mim, porque me ajuda bastante a crescer o canal e eu trazer mais vídeos pra vocês. Então já, meu muito obrigada e até o próximo vídeo.